Vamos aprender juntos sobre o Salmo de número 18, verso de número 33. Você vai aprender agora sobre o contexto histórico desse Salmo. Por que Davi escreve esse Salmo aqui? O que tem por trás do Salmo de número 18, verso de número 33, que ninguém te conta. A partir de agora, você vai saber algo profundo sobre o que Davi fala, especificamente no verso de número 33. Você tá com a Bíblia na mão? Tá com a caneta aí? Então pega agora a Bíblia, caneta e grifa aí agora o verso de número 33 e vou te explicar algumas coisas que tem por trás desse texto. Vamos lá? Olha o que diz a Bíblia. Faz os meus pés como os das cervas ou corças e põe-me nas minhas alturas. Esse salmo é um salmo de Davi. Eu vou te explicar por que Davi se utiliza deste animal. Ele poderia muito bem utilizar a figura de outros animais, como por exemplo o leão. O que é que representa o leão na Bíblia? O leão representa força. Ele poderia utilizar-se da figura do boi, que representa a resistência. Ele poderia também se utilizar da figura da águia, que representa visão ampla. Por que ele não se utilizou de nenhuma dessas figuras, mas ele escolhe o cervo, ele escolhe a corça para colocar aqui? Isso tem um significado muito profundo. Na verdade, esse texto, ele não é simplesmente um salmo comum. Esse salmo, ele é tão profundo, mas tão profundo, que ele é considerado um manual de prática cristã. De tantas lições que existem dentro desse salmo, especificamente falando da corça ou do cervo. Então, se você tiver interesse de aprender com mais profundidade nesse salmo, eu desenvolvi um e-book de 10 capítulos só falando sobre o Salmo 18, especificamente sobre o cervo. Então tem muita coisa boa dentro desse salmo, mas nesse vídeo eu quero fazer você ter o gostinho de quero mais, porque esse salmo aqui ele é muito profundo. Então presta atenção, eu vou te explicar por que Davi ele não usou nenhuma outra metáfora, mas ele pegou essa figura da corça, do cervo. Primeiro eu quero te explicar todo o contexto que levou Davi a escrever esse salmo. O contexto desse salmo é o seguinte: Davi ele está fugindo dos seus piores inimigos e também do rei Saul. Davi está sendo caçado. Sabe o que Davi faz? Davi ele começa a fugir. Ele sobe nos montes. Ele começa a enfrentar perigos gigantescos. Os lugares em que Davi está andando, ele se depara com várias situações de animais que estão também sendo perseguidos. Então, o motivo de Davi escrever esse salmo é porque, primeiro, ele está enfrentando um momento caótico, ele está enfrentando um momento de perseguição, e nessa trajetória de perseguição, ele se depara com vários animais que também estavam sendo perseguidos pelos seus predadores. E um deles, que era a corça ou cervo, chama a atenção de Davi. O cervo tem uma simbologia muito profunda na Bíblia. Em primeiro lugar, o cervo ele simboliza sensibilidade. Porque quando o predador está indo atrás dele, ele começa a sentir, ele começa a perceber que tem algo errado. Sabe o que ele faz? Ele começa a subir as montanhas, ele começa a pular de um penhasco para o outro, ele começa a enfrentar perigos, mas ele não é pego, ele consegue escapar. Então isso tem uma mensagem muito profunda. Por mais que nós, como servos de Deus, como povo de Deus, possamos passar momentos de caos, momentos de perseguição, momentos turbulentos, nós não vamos parar. Em meio à perseguição, a gente consegue saltar, a gente consegue ir mais longe, a gente consegue subir montanhas e não ser abalado e nem atingido pelo caos que está à nossa volta. Um dos símbolos também da corça é a leveza. Quando ela pula de um penhasco para o outro, quando ela enfrenta precipícios, quando ela enfrenta terrenos perigosos, ela pula com uma leveza muito grande. Isso significa que em meio às dificuldades, Deus vai nos dar tranquilidade, Deus vai nos dar paz, Deus vai nos dar leveza, Deus vai tranquilizar o nosso espírito. E também, um outro símbolo é o discernimento. Ela consegue discernir, ela consegue perceber o perigo. E isso, no mundo espiritual, é muito forte. Porque nós, como servos de Deus, nós, como crentes, também temos que ter a sensibilidade do Espírito. E isso é uma mensagem poderosa para nós que servimos a Deus. Porque da mesma forma que a corça, o cervo, tem esse discernimento de saber quando o perigo está iminente e eles fogem, da mesma forma, nós como servos de Deus precisamos identificar, precisamos ser sensíveis ao perigo e também fugir.
Porque fugir não significa ter medo. Fugir significa escapar do perigo. E uma outra característica também do servo é o seguinte: ela tem equilíbrio em terrenos instável. O terreno que ela enfrenta não é um terreno plano, é um terreno pedregoso, é cheio de montes, é cheio de vales, é cheio de precipícios, mas mesmo assim, quando ela pula, ela não se desequilibra, ela não cai, pelo contrário, ela tem equilíbrio. E é justamente essa figura que Davi tem em mente. Por isso que ele diz: faz os meus pés como os das cervas, ou faz os meus pés como os das coças. Porque ele está observando, no momento de caos, no momento de turbulência dela, como que ela se comporta. E Davi está fazendo uma comparação. No pior momento da vida dele, ele está dizendo que Deus dá essa mesma estrutura para ele. Assim como a coça, assim como o cervo, que pula os montes, que pula de penhascos, que não se arrebenta, que não se machuca, ele está dizendo: Deus me dará também essa mesma capacidade para eu enfrentar os perigos da vida. Então, esse animal aqui traz muitas lições para nós como servos de Deus. O que eu estou falando para você aqui de lições deste animal não é 1% do que está dentro desse e-book. Então, se você quer aprender com profundidade esse Salmo de número 18 e entender lições poderosas sobre o servo ou sobre a coça, você precisa adquirir esse e-book, ok? Esse e-book custa R$ 27,00. Se você quiser adquirir, é só você mandar aqui nos comentários o seu número de telefone, seu WhatsApp, e eu vou te chamar, ok? Todo esse material vai em PDF, tá bom? Espero que você tenha absorvido algumas lições desse texto. E se esse vídeo te ajudou, curte, comenta, compartilha, espalha para todo mundo. E não esquece, me siga aí para mais vídeos como esse, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo.